Muito bem, retomamos com o Panorama Esportivo. Hoje, a série Comendadores do Esporte de Santa Catarina. Em 1999, depois de ter sido criado em 1994, mais um grupo de gestores, um grupo de personalidades esportivas de nosso estado foi homenageado com a Comenda do Mérito e a Medalha do Mérito Desportivo de Santa Catarina. E no grupo de 5 integrantes, em 1999, estava o professor Marino Tessari, ao lado de Renato de Melo Viana, o Renato Viana, ex-prefeito de Blumenau, José Bonifácio Teles, jornalista, o Ademar Américo Madeira e o Hans-Werner Hackradit, este o quinteto homenageado em 1999 pelo governo do estado com a maior honraria do esporte em Santa Catarina. E um desses 5 está conosco aqui, ao nosso lado, à nossa direita, Marino Tessari. Boa noite, Marino, tudo bem? Boa noite, é uma satisfação, Júlio, estar aqui no seu programa e gostaria de parabenizá-lo pela iniciativa desse trabalho que você vem realizando ao longo dos anos. Sabemos da sua dedicação e da importância desse trabalho para o esporte catarinense. Muito bem. A série Comendadores do Esporte fala exclusivamente do perfil do entrevistado. A vida dedicada ao esporte. Onde apareceu o esporte na sua vida, Marino? Olha, quando eu concluí o segundo grau no meio oeste catarinense, a minha intenção era fazer educação física. E na oportunidade eu procurei os vestibulares e surgiu, era a terceira turma da UDESC, e fiz vestibular lá em Mafra, inclusive foi interessante, fiz lá no interior, e vim morar em Florianópolis no dia 1º de março de 74, iniciei o curso de educação física. Em 1974, em março de 74. Exatamente. Essa data, esse mês e este ano tem uma história na minha vida. Eu tinha nada mais, nada menos do que 9 anos de idade e presenciei, e lembro como se fosse hoje, o maior desastre ecológico, podemos assim dizer, ou climatológico do sul de Santa Catarina, que foi a enchente em março de 1974. Você lembra dessa data, Maria? Eu inclusive iniciei o curso na UDESC e a primeira tarefa minha foi atuar na enchente. Eu fui voluntário na enchente de Tubarão, olha a coincidência. Eu atuei lá durante 2 meses, nós íamos todos os finais de semana, a universidade contratava um transporte, nós ficávamos no exército lá em Tubarão, e a nossa tarefa era reconstruir a cidade, ajudar a melhorar as escolas, enfim. Vocês atuaram onde? Ali na região da catedral? Nós podiam pousar os helicópteros ali na exatamente, época para trazer mantimentos? O apoio era do lado da catedral, era no fundo da catedral, nós ficávamos ali no final de semana, a gente ia no sábado, voltava domingo, e a nossa tarefa então foi, principalmente os espaços públicos, né, para reconstruir os espaços públicos, com tarefa braçal mesmo, carregar carrinho de mão, mas foi muito interessante que dali para frente eu não deixei mais de colaborar com essa questão da sociedade, estar envolvido em questões sociais, e principalmente no esporte e também depois no Projeto Rondon, que era uma tarefa do Projeto Rondon. A sua vida acadêmica começou ali, então? Foi naquele mesmo ano, de 1974? Foi naquele mesmo ano, como eu falei, foi a primeira tarefa. Em seguida já entrei numa atividade do Projeto Rondon, era um estágio que tinha no INSS, fiquei durante 1 ano. Posteriormente já ingressei na FCDU, como segundo secretário da FCDU, na época do Aldir Luiz Vieira, e dali para frente eu só fui um envolvimento total, fui participando cada vez mais, diretório acadêmico do lado do Cefi, do diretório acadêmico de fevereiro, eu já fui da primeira diretoria também, então minha vida ela foi bastante intensa desde o início. Muito bem. O senhor da terceira turma do Cefid, né? Terceira turma Lembra de quais eram os seus colegas de sala de aula na época? Que hoje estão atuando no esporte, alguns deles? Eu tenho como destaque, assim, como ex-atleta de futebol, o Luiz Everton Rodrigues, né, e o Almir Gil, eles eram da minha turma. O Luiz Everton, ex-jogador do Figueirense. Exatamente. O Almir Gil, também ex-técnico e jogador do Figueirense. E acabou jogando no Curitiba, no São Paulo, também foi campeão brasileiro, né? Então tinha 2 ilustres colegas da minha turma. E mais assim, com destaque também muito grande, que é o professor Sebastião Iberes Lopes Melo, que depois foi diretor do centro, né, do meu centro, lá onde eu estudei. E até pouco tempo atrás reitor e vice-reitor. Vice-reitor. Me fala um pouquinho dessa época de acadêmico, Marino, ali na UDESC. Sempre foi no Cefid, aqui mesmo, em Coqueiros? Já iniciamos ali em Coqueiros, quando eu cheguei apenas tinha 2 prédios, tinha aquele prédio principal e um prédio lá onde tinha a ginástica olímpica. E eu desde o início, eu sempre me dediquei ao futebol. Eu não era um atleta razoável, jogava até relativamente bem, nós até disputamos
alguns campeonatos da Grande Florianópolis, junto com o reforço dos colegas que jogavam melhor do que eu, né? Sim. E nesse período também, meu maior destaque no esporte foi no atletismo. Eu fazia 100, 200 e 4 por 100. Fazia o 4 por 100, o 100 e o 200? Eu representei o 10 em alguns Tem alguma eventos. medalha lá na galeria, não? Tem. Tem? Quer dizer, até eu tive uma situação interessante que eu tive um ladrão entrou na minha casa e me levou as minhas medalhas todas. Que isso? Isso é desculpa para quem? Achou que era de ouro. Mas tinha de ouro também? Tinha de ouro. Meus colegas de corrida eram bons, era o Pedro Mais, que era um dos maiores corredores, o Narras, o Marcos Narras. Nós disputávamos os Jogos Universitários Catarinense. Ah, é? Marcos Narras está bem hoje, está aposentado, tranquilo, né? Marino casou enquanto acadêmico ou já veio casado para Florianópolis? Não, eu vim sozinho, daí eu fui, logo no início nós tínhamos esse trabalho do Projeto Rondon lá em Tubarão, foi para o INSS, diretório acadêmico, FCU. Em 1976 eu estive em Itaituba, no Pará, no campus avançado, foi onde nós fomos para organizar os Jogos Abertos de Itaituba, que seriam realizados no ano seguinte. E ali que iniciou então minha atividade e eu conheci o Pará. No ano seguinte teve um problema, que os jogos acabaram não sendo realizados, e me chamaram para eu ir executar o que eu tinha planejado, em janeiro de 77. E eu fui para lá e fiquei 4 anos lá. Eu ia entrar um pouquinho mais adiante nessa questão do Projeto Rondon, mas eu quero levar o lado, o enfoque desse contato primeiro com a família. A Dona Deusa o senhor conheceu onde? Mas foi lá no Pará, quando eu fui para trabalhar lá que eu conheci ela. Aí teve 3 filhos. Tenho duas moças e um misto. E o Vitor, né? Um rapaz. O Vitor, simpático. Não sei como não veio hoje, né? O Vitor Ele está trabalhando, Está trabalhando? Está na Intelbras, está na Intelbras. Muito bem. É hora de trabalho dele. O Vitor, a Silvia e a Ana. A Silvia está fora do país? A Silvia está aqui, ela é engenheira. Ela é engenheira na Prefeitura de Antônio Carlos. Prefeitura de Antônio Carlos. Isso. E a Ana, que é profissional de educação física. E está fazendo mestrado na Federal também. Muito bem. A família está toda acertada, então. Tudo engrenado, tudo bem, graças a Deus. Todo mundo empregado, todo mundo de bem com a vida. Muito bem. Bom, antes de fechar este bloco, nós vamos falar agora do projeto Rondon. Marino Tessari viajou à Amazônia, é isso? No passado, e quem teve essa feliz oportunidade de participar, o projeto Rondon começou em 67. Com operações regionais e nacionais. O que é essencialmente o projeto Rondon para o nosso teleinternauta que está nos acompanhando? Foi uma iniciativa do governo federal em interiorizar, a ideia deles era que as pessoas, principalmente do Sul, os jovens, universitários, professores, conhecessem a Amazônia e o Nordeste. Então eles fizeram um programa, inicialmente eram operações regionais, que era na própria região aqui do nosso estado, no Sul, e operações nacionais eram feitas, por exemplo, eu fui a Goiás, eu fui a Pernambuco, tinha operações nacionais que era todo ano em mês de janeiro. E tinha um programa que se chama Camp Avançado. Então eram 22 campi de Universidade do Sul e Sudeste que ficavam na Amazônia e no Nordeste. Por exemplo, por Santa Catarina tinha 2. Tinha da Federal em Santarém, no Pará, e em Itaituba da UDESC com as fundações educacionais, a Uniplac, a FESC, a FURB. Quando você fala em operações, que atividade vocês desenvolviam? Nessas operações nacionais eram atividades que eram feitas para aquele período, por exemplo, eram 30 dias, 40 dias, a gente ficava lá no mês de janeiro, normalmente, quando é a operação nacional. No campus avançado era diferente, os alunos eram uma equipe entre 20 e 30 acadêmicos, e eles ficavam ao longo do ano, cada turma ia revezando em torno de 30 a 40 dias. Mas fazendo especificamente o quê? Tudo. Se você ter uma ideia, desde planejar a cidade, fazer a parte topográfica da cidade, através da engenharia, os técnicos agrícolas dar assistência aos agricultores, o pessoal da assistência social fazer atividade de apoio às comunidades, a organização das comunidades, o pessoal do direito organizar a documentação das pessoas daquelas comunidades, muitas vezes nós levávamos o pessoal também de educação física que trabalhavam na organização dos jogos, cuidar da parte da educação física nas escolas que ela não tinha profissional na época. E o pessoal do odonto e da medicina da Federal, eles iam esporadicamente quando era possível para atuar também e dar um reforço na parte de atendimento médico e odontológico. Qual é a melhor lembrança desse período? Olha, eu devo toda a minha vida a esse período, porque foi lá que eu aprendi muito a convivência com as comunidades, com os estudantes, enfim. Hoje tenho muitos amigos que estão em cargos de destaque hoje, após ter feito curso, se formar, enfim, hoje são pessoas que têm cargos importantes no estado e no Brasil também. Então eu recebi lá em torno de 500 alunos nesse período que fiquei lá, e são pessoas que são nossos amigos, que estão espalhados aí pelo Brasil hoje. Né? Muito bem, fez uma relação muito grande de amizade, não só aqui em Santa Catarina, que é grande, né, como no Brasil todo.
Bom, a gente vai para o nosso primeiro intervalo, em seguida a gente retorna com o panorama esportivo desta sexta-feira especial com a série Comendadores do Esporte de Santa Catarina. Hoje, entrevistando o professor Marino Tessari. Em seguida a gente retorna. Retornamos com o Panorama Esportivo em sua edição de sexta-feira com a série Comendadores do Esporte de Santa Catarina. E antes de darmos continuidade à entrevista com o professor Marino Tessari, nós reiteramos aqui a apresentação de um produto novo que está no mercado, um suco especial, o Hugo Pietro, em várias versões de tamanho e quantidade. Eu vou brindar aqui com o professor Marino Tessari, vamos experimentá-lo. Saúde, professor. Geladinho. Bom, gostou? Bom mesmo, bom suco. Hugo Pietro está no mercado, nas lojas de conveniências, em vários supermercados, em versões de quantidade. E aí o Júlio vai me ajudar agora a lembrar. 300 ml, 500 ml, meio litro, 1 litro e 1,5 litro. Ele pesquisou lá. Está à venda este produto. Hugo Pietro, um produto feito na Serra Gaúcha, é o suco de uva tinto integral, né? E este suco branco, né? Suco de uva branca. Bom produto, especial mesmo, diria um amigo lá do norte da ilha, um bocado gostoso. Um bocado gostoso. Muito bem. Marino Tessari, falamos do Projeto Rondon, sua vida acadêmica. Agora vamos falar um pouco da sua história como profissional de educação física. Eu lembro que em 1999, o professor Marino Tessari iniciou um movimento importante em Santa Catarina para a criação, a instalação, do Conselho Regional de Educação Física. Um órgão, não digo regulador, não é um órgão policialesco, mas um órgão que está à frente da promoção da qualidade da educação física em nosso estado. Marino Tessari, em 1999, foi buscar a quantidade suficiente, o mais breve possível, de assinaturas para a instalação do CREF3, o Conselho Regional de Educação Física de Santa Catarina. E ele nos fala a respeito de como foi este processo de instalação do CREF, ele que liderou totalmente este processo. Eu lembro muito bem, Júlio, você estava no Jornal Notícia, e eu passei em primeira mão quando teve a eleição lá no Rio de Janeiro, em novembro de 98, e foi lançado o desafio. Nosso estado é um estado pequeno, um estado que não tinha quantidade de profissionais como tinha, por exemplo, o Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, os outros estados. E foi criada aquela célebre frase, né? Vamos chegar a 2000 ainda em 99. Então nós tínhamos que ter o número de registro mínimo de 2000 para que pudéssemos instalar o Conselho Regional 3 de Santa Catarina. Isso em 99. O ano não poderia ser fechado se não tivesse o mínimo de 2.000 assinaturas. 2.000 pessoas que tivessem adesão. E eu lembro que eu estava no ar ao vivo, na Rádio Guarujá na época, você me ligou, se eu não me engano, de Brasília, dizendo: Júlio, alcançamos o número ideal. Já podemos dizer que temos o Conselho Regional em Santa Catarina. Você foi uma pessoa que acompanhou esse trajeto todo, você sabe a dificuldade que foi, mas eu acredito que assim, os parceiros que nós conseguimos naquela oportunidade, nós tivemos um apoio muito grande da Universidade Federal, da UDESC, da FURB, da SADIA, até que deu um apoio para a gente, e de outros órgãos que na oportunidade da Federação Esportiva, a própria FESPORT, Conselho Estadual, TJD, enfim, todo o sistema esportivo deu apoio, os municípios também apoiaram. E então nós conseguimos o número mínimo que chegamos em janeiro de 2000, que era o limite, nós tínhamos 2.090 profissionais. 2.090 profissionais. Você é o registrado número 7 no Conselho Regional de Educação Física. Hoje nós temos entre profissionais de educação física, pessoas físicas e jurídicas, cerca de 18, quase 19 mil registrados no Conselho de nosso estado. É mais ou menos por aí, exatamente esse número. E no Brasil hoje nós temos mais de 350 mil profissionais. 350 mil Começamos com 20.000 em 99, quando foi instalados 6 primeiros conselhos regionais, e hoje nós estamos em torno de 350 mil profissionais no Brasil todo. Bom, instalado o Conselho Regional de Educação Física, depois de todo aquele processo burocrático, documentação, enfim, registro desses profissionais junto ao órgão, não existia uma sala, não existia um ambiente físico.
Marinho Tessari foi buscar uma sala para alugar e conseguiu, se eu não me engano, no Cobrasol, foi isso, Mariano? Nós iniciamos na sede da Associação dos Profissionais de Educação Física, Da a PEF, PEF. Começamos emprestado lá o primeiro ano, e no segundo ano a gente já veio para Coqueiros, ali próximo da igreja de Coqueiros, onde nós ficamos até 2003, que foi nesse período então que foi uma sala alugada, que era uma sala um pouco maior que essa do estúdio aqui, e trabalhavam todas as pessoas aqui no mesmo local. Era apertadinho, né? Muita gente entrando e saindo. Muito arquivo, muita corredor estreito. Cabendo algumas coisas, o pessoal nem transitar. Depois conseguimos comprar a sede em 2003, né, que foi a primeira conquista já de ter uma sede própria. Né? Agora, a julgar por aquela sede apertada lá perto da igreja, nós já estamos hoje apertados também, né? Nós, que eu digo a sede do conselho. Na verdade é que atual, própria inclusive. Na época nós tínhamos um funcionário, só tinha a Marli quando nós começamos. A Marli Trentin. Foi a Marli que começou com... E hoje nós estamos lá no conselho, já tem 25 profissionais trabalhando. Então aumentou bastante os profissionais. E é necessário, claro, que a própria expansão do espaço físico, das condições, da tecnologia, material. Agora, o importante que os nossos telespectadores saibam foi que nós começamos sem nada, sem nenhum centavo, não tinha dinheiro nenhum, tudo foi os profissionais que colaboraram para iniciar o conselho. E qual foi a receptividade à criação do conselho em seu início? Nós tínhamos bastante dificuldade porque o profissional de educação não estava acostumado com os médicos, os engenheiros, os psicólogos, advogados, que já tinham uma tradição de ter uma associação, ter um sindicato, ter um conselho. Então nós temos 4 órgãos, na verdade. Tem uma universidade que forma, tem associações que elas têm fins culturais, associativismo e tal, tem os sindicatos que cuidam das relações trabalhistas e os conselhos que cuidam do habilitam o exercício profissional. Então, para nós passar isso para os profissionais foi uma tarefa bastante difícil. Convencê-los de que eles tinham que ter mais uma taxa para pagar, mais uma contribuição anual a fazer. Por falar em contribuição, Marino, vamos voltar ao perfil Marino e sua honraria, né, sua medalha, enfim. Que papel você acha que os comendadores do esporte de Santa Catarina poderiam ter na atualidade? Eu penso que os comendadores poderiam ser pessoas mais proativas. Eu acredito que se tivessem oportunidade, poderiam estar contribuindo com sugestões, com ideias, ser pessoas que atuantes, como em determinados momentos foram. Eu acho que atualmente eles são bastante distanciados dos órgãos do sistema, TJD, tribunal, enfim, um ou outro que participam. Mas o ideal é que todos os comendadores, eu acredito que todos tenham boas ideias, boas contribuições, e até do ponto de vista social, de estar integrado nesse processo todo, transmitindo para os jovens aquele incentivo, entusiasmo, motivação, porque todos os comendadores, cada um tem uma história mais linda do que o outro. É difícil tu dizer que um desses aí não merece ter essa comenda. Que todos tiveram um papel, ou de uma maneira ou de outra, participar de um processo ativamente do esporte catarinense. É a maior honraria atribuída tanto à pessoa física quanto jurídica pelo governo do estado, a honraria da Comenda do Mérito Esportivo de Santa Catarina. Em 2015 teremos mais 6 ou 7 homenageados e esta é uma atribuição, esta escolha é do Conselho Estadual de Esporte, através de seus 21 membros que elegem pessoas que se destacaram ao longo de suas vidas. E esta pessoa tem que ter no mínimo 50 anos de idade. 50 anos de idade. Marino Tessari nos fala um pouquinho mais da sua atividade profissional. Você também exerce um cargo não cargo, né, mas de confiança, não, mas tem uma relação muito próxima com o Conselho Federal de Educação Física. Parece que vocês construíram um legado para o Brasil na educação física nesse sentido. Dentro do Conselho Federal, eu atualmente sou o segundo vice-presidente, eu tenho uma função de representação, nós temos, por exemplo, vários fóruns, tem o Fórum dos Conselhos Federais da área da saúde, então nós temos reuniões mensais em Brasília, onde se reúnem as 14 profissões da área de saúde, e lá discute assuntos pertinentes a cada profissão e aqueles assuntos são comuns a todas as profissões. Ou seja, melhorar as condições de trabalho da saúde no Brasil. Essa é uma das tarefas que nós estamos atuando permanentemente na parte da formação, na parte da atuação dos profissionais. Eu faço parte também da Associação dos Conselhos Profissionais, represento o CREF, eu sou atualmente secretário dessa associação. Da ASCOP. ASCOP, né? Que também tem um papel de integração, um papel fundamental para melhorar a possibilidade de atuação dos conselhos profissionais em Santa Catarina. Então tem uma função em Brasília e no Brasil de uma forma geral, em atuações mais a nível nacional,
e tem uma atuação local junto aos conselhos profissionais de todas as profissões regulamentadas, que são 30 hoje no Brasil. Hoje o que falta no sistema esportivo é a maior necessidade, a carência de um gestor político, podemos assim dizer, para encampar o esporte, vestir a camisa do esporte. Por que da existência dessa carência, Marino? Por que nunca apareceu alguém capaz que batesse de frente, que fosse atrás, que lutasse pelo segmento no Estado? Bom, eu penso que muitas coisas elas vêm de família, vêm da história. Então é que nem empresas das indústrias, do comércio, enfim. Normalmente tem os pais constituem uma empresa e os filhos dão prosseguimento. No esporte não é diferente. O pai, por exemplo, estava vendo agora da família Grael. Como é bonito, né? A gente vê agora a família, né? Todo mundo envolvido ali. As filhas então, eu penso que agora aquilo é um exemplo para nós no Brasil, e eles deram sequência. O Guga no esporte hoje, ele é um ícone no processo todo, ele motiva, incentiva, faz participar. E eu vejo que falta, talvez, nós tentamos na década de 80, 90, através da UDESC, o próprio Conselho, a FESPORT, nós tentamos fazer alguns cursos de capacitação de gestores. Porque o gestor, sendo profissional de educação física ou não, ele precisa ter conhecimento não só do aspecto técnico, mas ele tem que ter conhecimento do funcionamento de um órgão público. Conhecer sobre licitação, sobre contratação, sobre todos aqueles procedimentos, porque senão ele entra no processo. Hoje você tem plano plurianual, tem lei orçamento anual, tem todo um planejamento que, se não for bem feito, você não vai ter dinheiro lá na frente. Então tudo isso aí, muitas vezes o profissional desconhece, muitas vezes falta de preparação, falta de orientação, e eu acho que a gente precisa retomar urgente esse trabalho para criar novas lideranças, incentivar que as pessoas sejam proativas e que nós possamos ter novos líderes para que o esporte realmente seja respeitado e valorizado. Você tem esperança de que este perfil possa aparecer? Olha, nós vamos alguém com este perfil? Nós vamos reiniciar um trabalho agora, estou me propondo, estar conversando hoje de manhã lá na UDESC. A ideia é chamar as universidades e fazer com que elas apontem pessoas, possíveis líderes de cada universidade, tentar fazer um trabalho no Estado, começando aqui na nossa região. Eu acredito que se fizer um trabalho bem feito, orientar, sensibilizar, nós vamos ter pessoal no futuro. Mas tem que plantar, se nós não plantar, não tem como colher no futuro. Eu acho que o grande problema hoje é que falta incentivo, e até nós não temos referência, você falou muito bem. Quem são as pessoas do gestor do esporte hoje que são referência? Fora do futebol. No futebol nós temos uma situação um pouco diferente. Mas fora do futebol hoje, quantos são? São poucos. Você não tem... Aquele sujeito lá ganhou dinheiro como gestor, foi um cara que teve sucesso, tá bem. Muito poucos tem. Marino Tessari, o processo de instalação do Conselho Regional de Educação Física foi muito importante para o fortalecimento da categoria. Com certeza. Na época nós tínhamos apenas 8 cursos no estado, hoje nós temos 36 locais diferentes. Então você vê que houve uma expansão muito grande nesses últimos 15, 16 anos. Só em 99, a UNOESC numa vez só criou 4 cursos. Então houve uma expansão, com a criação do Conselho foi automático a ampliação do número de vagas, a criação de cursos. E é muito importante, uma coisa que eu gostaria de destacar, porque não basta formar o profissional, esse profissional precisa ser preparado constantemente, então precisa de capacitação, atualização, motivação. Eu sempre dou o exemplo do Correio. O Correio contrata um profissional para entregar a carta, ele passa um período de treinamento bem intensivo para entregar a carta, apenas entregar a carta em casa, entregar as encomendas. E é uma tarefa fácil, né? Mas tem treinamento. É fácil. E para ser profissional de educação física, da educação, da saúde, em qualquer área, em geral não tem capacitação. Então é muito importante que o governo federal, os governos dos estados, destaquem recursos para a capacitação desses profissionais. Porque o profissional motivado, ele estando preparado e estando motivado, ele vai buscar as alternativas para fazer funcionar. É um exemplo seu aqui, eu que sempre gosto de enaltecer. Você não ficou esperando as coisas acontecer, você vai atrás, vai buscar, você é um sujeito que está preparado, conhece as pessoas, tem trânsito. Então é importante que cada um dos profissionais, esses 18 mil que estão espalhados pelo estado aí, cada um na sua comunidade pode fazer um belíssimo trabalho se ele estiver motivado e tiver condições de fazer. Muito bem. O Conselho Federal de Educação Física está situado no Rio de Janeiro, né? Atualmente ele tem uma sede no Rio de Janeiro e nós temos 14 conselhos regionais distribuídos pelo Brasil. São 14 regionais, não tem ainda um por cada estado, o ideal é que no futuro cada estado tenha o seu regional. Alguns estados menores ainda eles estão em 2, 3, estão juntos ainda. Só Santa Catarina, só o do Sul aqui que tem cada um do estado. A educação física sempre esteve na moda? A educação física... Hoje está. Ela até o pessoal brincar que é a profissão do futuro, né?
mas na verdade ela é do presente, ela é do futuro também, porque ela vai sempre, pode ter muita coisa que vai acabar, mas nunca vai acabar o esporte e a atividade física, isso aí nunca vai sair de moda. Então, na realidade, o que nós temos que se adaptar. As coisas são muito dinâmicas, cada vez surgem novos esportes, novas formas de fazer atividade física. Nós temos que se modernizar a cada dia, cada instante, cada mês, cada ano, tem que haver modernização. Antigamente não tinha os equipamentos que tem hoje, os recursos que tem hoje. As pessoas cada vez estão mais sedentárias em função das condições de deslocamento, não tem mais... Antigamente nós brincávamos na rua, as crianças tinham muito mais atividade, elas tinham muito mais espaço, tinha árvore, tinha barranco para subir. Hoje a criança fica presa em casa e vai para a escola. Então nós precisamos criar alternativas para as pessoas caminhar, para as pessoas fazer exercício, para praticar esportes, enfim. E a gente sempre costuma dizer o seguinte, a boa orientação faz a diferença. O profissional de educação física é que faz a diferença. Não é o equipamento, você pode ter o equipamento mais bonito do mundo, mas se não tiver um bom profissional lá, não vai acontecer nada. Muito bem. Algo mais a destacar em relação à educação física, Marino, em relação ao seu perfil específico como comendador do esporte de Santa Catarina? O que você pensa do esporte do atual momento? Eu penso que o esporte no Brasil ele perdeu uma grande oportunidade de, com as Olimpíadas, ter uma projeção muito maior internacionalmente e criar um legado que, passando a Olimpíada, nós estaríamos muito bem estruturados para o esporte. Infelizmente, houve muita promessa do governo federal e até dos estados em investir no esporte e não foi feito isso. E nós estamos praticamente, as Olimpíadas estão aí, já estão chegando, e vai ficar alguns legados em termos de instalação esportiva, mas com certeza o esporte não vai trazer aquele resultado esperado, em termos de resultado na Olimpíada. Fala-se que o legado fica para a cidade sede, né? Não fica o legado para o esporte. É lamentável, né? Em termos de estrutura física, em termos de mobilidade, de construções. Quem ganha com isso é o município, é a cidade anfitriã. Agora, infelizmente, o esporte fica um legado mínimo. Você deve estar lembrado que houve um movimento aqui no estado para várias cidades se candidatarem para ser sede para o treinamento das Olimpíadas. Exatamente. Eu não vi confirmar ninguém que vai ter nenhuma sede aqui. Isso traria um grande benefício, como a Alemanha foi para o interior da Bahia lá, construiu um CT lá para treinar. Você imagina se a Alemanha, se um país desse viesse para cá, montar uma estrutura aqui no estado, a piscina da Unisul, a pista da Universidade Federal, o UDESC, nós podíamos trazer para cá a experiência, a troca de informações, teria um ganho culturalmente excelente além do esporte, né? Para fechar, devo fazer esse reconhecimento público em relação ao perfil do Marino Tessari. Briga, literalmente, pela educação física e, recentemente, ele trabalhou no sentido de mobilizar o poder público, de se criar uma legislação específica para a valorização do profissional de educação física atuante no município de Florianópolis. Como é que foi esse processo, Marino? Esse foi um processo, uma vitória muito importante para nós, porque a fundação existia já há muitos anos e não tinha Quando você fala a Fundação Municipal de Esportes. De Esportes de Florianópolis. Não tinha quadro nenhum, conseguimos criar um quadro com 54 vagas. 54 profissionais de educação física? Não, 30 para educação física e os outros são advogado, jornalista, tem todas as profissões, contador. Isso é lei? Isso é lei municipal. Passou pela Câmara? E foi o prefeito sancionou? Agora a nossa esperança é que o prefeito abra concurso e organiza a fundação, né, com toda a sua estrutura para funcionar adequadamente. Está realizado? Foi uma satisfação, né, porque você conseguir implantar, vários municípios já tem. Nós temos, São José já criou, Balneário Camboriú, Itajaí, Florianópolis, vários municípios já criaram, Videira, Caçador. Nós estamos fazendo, é difícil porque você tem que convencer cada poder executivo e no legislativo aprovar as leis. Então é um trabalho um a um, você tem que ir tijolinho por tijolinho ir conquistando. Mas nós somos persistentes, vamos atrás. Mesmo afastados, é um conselheiro nato do Conselho Regional de Educação Física. Na realidade, eu ocupo o cargo como ex-presidente, eu sou conselheiro, eu tenho direito a voz e voto. Voz e voto. Condição de ex-presidente. E o que lhe faz tanto lutar pela educação física? Porque eu acredito que as pessoas elas precisam praticar atividade física, fazer esporte, e só vão fazer isso se tiver profissionais preparados. E aí nós temos um grande desafio, nós temos quantidade de pessoas formadas, mas o grande desafio é a qualidade, é o diferencial que nós precisamos alcançar. Isso vai só se fazer ao longo prazo, com a conscientização, principalmente do usuário, porque o usuário muitas vezes ele busca o atendimento numa academia, no esporte, e ele não vai no melhor, ele vai no mais barato. Então é uma questão que ainda vai demorar um pouco. Nós precisamos que as pessoas acreditem nesse profissional, como ele vai no médico,
no nutricionista, no psicólogo, no advogado, ele acredita também no profissional de educação física, que ele é a melhor solução para que ele faça uma atividade de qualidade. E a sociedade conquiste saúde. Exatamente. Que ela tenha a promoção de saúde e tenha, viva mais e melhor com qualidade de vida. Com qualidade de vida. Marino Tessari foi o entrevistado hoje da série Comendadores do Esporte de Santa Catarina. Obrigado pela presença, eterno presidente do CREF, e até uma próxima oportunidade. Queremos parabenizar mais uma vez você e a tua equipe pelo trabalho, né? Eu entendo que é fundamental esse trabalho para o nosso esporte, para a divulgação, todos os esforços que se faz, a gente espera que seja reconhecido, que você consiga o apoio para que você possa além de transmitir todas as informações para a nossa sociedade catarinense em geral, e esportiva também, mas que você também consiga ter uma relação pessoal e profissional, que você consiga... É isso que a gente tenta conquistar há muitos anos. Essa luta é grande, eu acompanho o seu trabalho e eu tenho certeza que com a sua dedicação você vai conquistar todos os seus objetivos. Obrigado.